Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glória e louvor. Aleluia. 26 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Salmo 15. O evangelho de hoje, Lucas 24, do 13 ao 35. Reconheceram-no ao partir o pão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, 2 discípulos tristonhos retornam de Jerusalém após o drama da paixão e morte do Mestre. Parecia tudo acabado, já não havia esperança, só restava agora voltar à vida do dia a dia. Durante a caminhada, meditam sobre a Sagrada Escritura e a confrontam com os últimos acontecimentos. Iluminados pela palavra, começam a entender tudo o que aconteceu. A morte iluminou Jesus, mas não sua mensagem e seu projeto. Entenderam que ele continua vivo e presente na caminhada do dia a dia, no diálogo fraterno, fundamentado na palavra e principalmente na partilha do pão, do alimento. Entenderam que o que estava morto vive novamente e foi ao encontro de sua comunidade. A fé dos dois, pouco a pouco, vai despertando e ficando cada vez mais clara. Seu coração começa a arder e a esperança vai animando-os. Jesus voltou ao Pai, mas sem abandonar a humanidade. Continua caminhando com ela. A comunidade cristã necessita iluminar os acontecimentos do dia a dia com a palavra de Deus. Lhe desejo um excelente domingo. Fique em casa, fique na paz e que o Senhor te abençoe.